Aí tem um cara chamado Chris Thomas, que é um inglês doidaço, que ele trouxe uma teoria que é boa para um filme. Então tem o asterisco de conteúdo altamente especulativo, que ele diz que um grupo de alienígenas veio para o planeta Terra e chegou aqui mais ou menos na época lá de 1776. Por que 1776? Porque no dia 1º de maio de 1776 foi quando Adam Weishaupt criou os Illuminati, a Ordem dos Iluminados da Bavária, né? Que era tipo uma super maçonaria para dominar o mundo e criar uma ordem mundial nova. Ele não conseguiu fazer porque caiu um raio no emissário dele lá quando estava levando o plano. Aí todo mundo ficou sabendo do plano e prenderam todo mundo. Só que desse pessoal se refugiou na França. E na França eles criaram a Liga dos Homens Justos. E com a Liga dos Homens Justos eles conseguiram fazer depois a Revolução Francesa. Não é por acaso que você vê os Iluminados e o Iluminismo. Tem um vínculo aí. E a proposta do Iluminismo, pelo menos da Revolução Francesa de 1789, era a mesma. Derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar um novo regime. Uma nova ordem, né? Então, o Chris Thomas, ele vai dizer que esses alienígenas, que a gente pode interpretar como um anjo caído, eles chegaram no planeta Terra, porque eles foram libertos lá de onde eles estavam presos, e eles chegaram aqui e pensaram, como é que a gente poderia convencer a humanidade que fomos nós que criamos eles e nós somos deuses deles? Aí entra aquela teoria dos antigos astronautas, né, dos Anunnaki, do Zachariah Sitchin, né, do Erich von Däniken, lá eram os deuses astronautas, que inclusive do filme Prometeu, né, o Alien, que os alienígenas que nos criaram, e aí depois voltaram para continuar os engenheiros, né? Esses engenheiros, engenharia genética. Então, segundo o Chris Thomas, isso eu estou reforçando que é uma teoria muito doida, mas vai falar sobre a Arca, esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte, se a gente alterar os artefatos arqueológicos, a gente consegue convencer que fomos nós que criamos. Aí eles teriam adulterado os artefatos arqueológicos, criando lá aquelas tábuas lá de Marduk, não sei o que, dos sumérios. Porque ali diz que eles vieram aqui, pegaram os macacos e mudaram geneticamente, criaram os seres humanos para usar como escravo, para trabalhar para eles, né? Só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos, mas eles não poderiam mudar os chamados registros acásticos. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Registro acástico seria tudo que aconteceu, está registrado no mundo espiritual, num banco de dados, como se fosse numa cloud, uma nuvem, né? E para eles terem um domínio pleno, para convencer a humanidade e ninguém descobrir que isso é uma mentira, que foram eles que criaram a humanidade e não Deus, eles teriam que, além de alterar o registro arqueológico, alterar o registro acástico. Mas a única coisa que permite alterar o registro acástico é a Arca da Aliança. Nossa, que doideira. Entendeu? Aí Deus sumiu com a arca para os caras não conseguirem alterar o registro acástico. É muita maluquice, mas eu tô jogando a ideia de que a arca, se o cara souber mexer naquilo, seria um conhecimento muito refinado, ele poderia dominar o mundo com aquilo. Talvez fosse por isso que Hitler estava atrás da arca. Porque ele sabia mexer nela de um jeito que ele ia controlar a mente das pessoas todas. Lembra um pouco aquele filme do Denzel Washington lá, que ele era cego, né? Como é que é o nome daquele filme? Sei. Esqueci o nome do filme aí. É o Livro de Eli. O Livro de Eli. O Livro de Eli. Que o cara quem tivesse a Bíblia ia dominar tudo, né? Então talvez a arca tenha essa força aí, né? E Illuminatis, para deixar mais claro o que seria, não tem nada a ver com maçonaria, não tem nada a ver... Não, teria uma super maçonaria, uma maçonaria acima da maçonaria, né? O que uma super sociedade secreta com umas pessoas muito influentes da Europa. Que existe desde... No caso dos Illuminati, a data oficial de fundação deles é 1º de maio de 1776. Foi um cara chamado Adam Weishaupt, que era um professor de direito canônico da Universidade de Ingolstadt, né, hoje Alemanha, e ele criou essa ideia de derrubar o sistema das monarquias europeias e criar uma nova ordem, né? E aí seria por isso que no verso da nota de $1 tem o verso do selo dos Estados Unidos, que está escrito em latim, Anno et Chapters Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem mundial, 1776. Que todo mundo acha que é dia 4 de julho de 1776, que é a independência americana, mas alguns dizem que o olho que tudo vê com aquela pirâmide com 13 degraus e o escrito ano de início da nova ordem mundial
é em homenagem ao dia 1º de maio e não 4 de julho, porque 1º de maio de 1776 foi a fundação dos Iluminados da Bavária. E aí, se você pega o livro do Francis Bacon, que é A Nova Atlântida, ele que era, apesar dele ser da Royal Society, que era o alto nível da ciência, ele era também da Rosa Cruz, né, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ele escreveu um livro dizendo que a Nova Atlântida seria o novo mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam a nova Atlântida? Seria a restauração da Atlântida. A gente não pode esquecer que, para quem está no Reino Unido, os Estados Unidos, para o cara chegar nos Estados Unidos, tem que cruzar o Oceano Atlântico. Sim. Então a Atlântida ficaria naquela região. E os Estados Unidos seria a nova Atlântida, na forma que seria uma nação super avançada e poderosa, tanto materialmente, financeiramente e tecnologicamente, que iria superar o cristianismo e criar uma sociedade pós-cristã. E aí é curioso quando você vê que você chega em Washington, você não vê cruz, não vê Jesus, você vê obelisco, você vê pentagrama, né? Então faz sentido, né? Porque você vê uma tentativa de restaurar o paganismo e não o cristianismo. Ao contrário do que a gente acha, os Estados Unidos é a sociedade protestante e tal, mas na verdade o projeto... o projeto por trás é um projeto pagão místico, né? E aí tem um documentário muito interessante chamado Riddles Written in Stones, charadas escritas nas pedras, mas acho que não tem legenda, não tem em português. Vai mostrar toda essa construção. O arquiteto Pierre L'Enfant, que criou ali a estrutura arquitetônica de Washington, maçom também. George Washington, obviamente, era maçom. Todos esses caras eram maçons, né? O lance da Atlântida seria antes do dilúvio. A Atlântida seria, para a teosofia, por exemplo, a Atlântida era uma sociedade que evoluiu muito, mas eles ficaram meio vaidosos e arrogantes, começaram a usar a tecnologia para o mal. Seria essa galera que construiu pirâmide. Sim. E tinha... você chega lá no templo de Luxor, no Egito, você vê desenho de helicóptero, de astronautas, negócio, você fala, não é possível, né? Eles dizem que é porque essa sociedade pré-diluviana tinha tecnologia impressionante, só que eles estavam usando isso para o mal. Aí os deuses falaram, aí não. Aí afundaram o negócio. Tipo uma Torre de Babel também, né? Sim. Então, aí depois disso vem quem que sobra. Mas na Bíblia não tem nada que possa parecer que está se referindo à Atlântida. Relacionado aos Estados Unidos? Não, ao dilúvio e a Atlântida foi submersa, não tem nada. A gente só tem o dilúvio, né? Tá. E a gente sabe que ali, a Bíblia diz em Gênesis 6, exatamente no capítulo que fala do dilúvio, que os anjos, os filhos de Deus... né, coabitaram com as mulheres e produziram os gigantes. Então a gente tem esse negócio dos gigantes, né? E só que depois do dilúvio continuaram existindo gigantes, né? Só que dizem que eram gigantes bem menores. Esses primeiros eram monstruosos. Você tem Og, que é o rei de uma cidade chamada Bazan, que a cama dele tinha 4 metros de ferro. Você tem os filhos de Anak, né? Teomai, Sazai e Aimã, que é aquela história em quadrinho que eu te dei, o Caleb, caçador de gigante. Tem o Golias, né? Tem o Isbi Benob, tem vários gigantes na Bíblia, né?